A família esteve sempre nas orações, preocupações e ações do Marcelo. A mãe, Dona Leatrice, relembra com carinho que o filho valorizava muito a família. Adorava juntar todos para fazer tertúlia no terraço ou na garagem. Dona Leatrice ainda ressalta a total correspondência entre a fé e as obras no dia a dia do Marcelo, inclusive nas circunstâncias menos transcendentes do cotidiano, revelando uma sólida unidade de vida. Nos relata ela, abre aspas, ele sempre me dizia, mãe, precisamos evangelizar. Mas não era da boca para fora, como a maioria das pessoas. Ele tinha vivência, e era uma fé vivida no cotidiano. Às vezes, eu saía atrasada, um carro me dava uma fechada, eu ia atrás, corria e fazia a mesma coisa. E ele me dizia, não faz isso, mãezinha. Vamos fazer o seguinte, vamos rezar uma Ave Maria por ele, para que Deus ilumine os caminhos dele e o faça ser uma pessoa melhor. Com essa maneira dele ser, eu até parei de perseguir os outros e hoje eu rezo uma Ave Maria no trânsito quando alguém me prejudica. A religiosidade dele era muito aplicada, vivida na prática do dia a dia, concreta. É muito fácil alguém se dizer cristão, ir na igreja, rezar, ter um momento de oração na missa, mas ser uma pessoa que critica, que julga, pensa e fala mal dos outros. Ele não. Ele vivia a fé completamente. Não julgava, não criticava. Fecha aspas. O plano de vida espiritual do Marcelo se completava no apostolado, nas várias maneiras de servir o Cristo presente em cada pessoa que cruzasse o seu caminho. Quanto mais buscava o Senhor, mais se voltava para as necessidades dos que tinham a felicidade de partilhar de sua vida. Quanto mais se dava ao outro, mais sentia a necessidade de se voltar para Jesus, para buscar nele, e somente nele, o seu alimento e a sua força. O apostolado do cotidiano, dos detalhes da vida corrente, fica evidente na fala do amigo André Gigi. Abre aspas. A sua grande espiritualidade era evidente. Estava sempre alegre e falava com uma mansidão impressionante, mesmo quando conversávamos sobre o câncer contra o qual ele estava lutando. Ligar para ele era um verdadeiro deleite. A gentileza dele praticamente irradiava pelos buraquinhos do telefone. Sempre procurava saber como eu estava caminhando na fé, dando-me dicas e conselhos oportunos para avançar. Fecha aspas. O irmão Murilo relata um episódio que retrata como Marcelo cativou o guardador de carros a ponto do rapazinho enfrentar os ladrões que tentaram roubar o veículo. Relata Murilo. Abre aspas. Tratava todo mundo com distinção. O guardador de carro que ficava na frente da casa da nossa avó chegou a apanhar dos caras que foram tentar roubar o carro do Marcelo, e ele não deixou. O Marcelo sempre conversava com ele. Podia ser quem fosse. O Marcelo conversava, dava atenção, dava carinho, dava ânimo e esperança. Fecha aspas. Um apostolado importantíssimo que revela o grau de maturidade de uma pessoa é o domínio sobre a própria língua, a capacidade de usar as palavras para o bem, para o crescimento dos demais, e não para a destruição e a desunião. E são vários os depoimentos que afirmam que o Marcelo era incapaz de falar mal das pessoas. O padre Flávio salienta este agir virtuoso. Nos diz ele, abre aspas, nunca ouvi o Marcelo fazer crítica a ninguém. Muitas pessoas diziam, o Marcelo é incapaz de falar mal de quem quer que seja. Vivia com heroicidade a virtude da paciência e da mansidão. Fecha aspas. Marcelo buscava a perfeição humana, o melhor de si, mas jamais para se tornar o centro de si mesmo, para obter o reconhecimento humano, para sentir-se superior. Realizava com perfeição os seus afazeres, por amor, porque sabia que isto era agradável a Deus. A santidade para ele era tornar-se semelhante ao Cristo, no amor ao outro e na doação. Encher-se de virtudes para esvaziar-se silenciosamente nos irmãos. Sua mãe nos conta, abre aspas, ele tinha uma necessidade muito grande de ser perfeito, perfeição no sentido humano. Eu acho que ele queria ser uma pessoa completa para poder passar isso para os outros, para poder ajudar. Essa era a busca dele,
A busca dele era o bem-estar do outro, a ajuda, levar algo de bom para alguém. Fecha aspas. Humildade era a marca do Marcelo. Embora soubesse da riqueza de seus talentos, não se envaidecia pelas inúmeras qualidades e pelo seu contínuo esforço por ser melhor. Ao contrário, reconhecia que todo o seu trabalho era sustentado pela graça de Deus. Tinha plena consciência de que a glória humana, por mais sedutora que seja, é fugaz e insaciável. A exemplo de Cristo, não buscava enaltecer-se. Quanto menos procurava afirmar-se diante das pessoas, mais espaço dava para que o próprio Deus o fizesse a seu tempo. Belas e autênticas as palavras de Fernando Cani acerca da virtude que mais lhe impressionava no Marcelo, a humildade. Diz Fernando, abre aspas, era sabido que Marcelo era um cara que levava a fé muito a sério, buscava seguir fielmente os preceitos da nossa fé católica, bem como defender e pregar tudo aquilo que é certo aos olhos do Pai. No entanto, essa seriedade não se transformava em amargor, tristeza, imposições, raiva ou qualquer outra coisa ruim. Era muito humilde e sabia colocar-se muito bem, respeitando opiniões e entendimentos do próximo. Penso que ele deixou um grande exemplo, para que não nos deixemos levar pela soberba da santificação. Fecha aspas. Essa humildade do Marcelo confirmava-se no seu desprendimento material, na opção pela vida simples, sóbria, sem extravagâncias e gastos excessivos. Seu coração, em verdade, não estava preso às coisas terrenas, tanto que ao receber os 2 primeiros salários do concurso do Ministério Público, destinou um deles a um empreendimento apostólico da igreja em Florianópolis. Seu desprendimento material sensibilizava até o seu próprio pai. Nos relata o Sr. Júlio, abre aspas, muito humilde no trajar. Os últimos 3 sapatos fui eu que dei para ele. Uma vez, ele chegou no shopping e eu disse, ainda com esse sapato, meu filho? E ele me respondeu, pai, ele ainda me serve. Fecha aspas. A sobriedade e a temperança saltam aos olhos no depoimento do amigo André Gige, relatando o que observou nas refeições do Marcelo no período de cerca de 6 meses em que almoçaram juntos em quase todas as semanas. Nos relata ele, abre aspas, comia muito pouco, geralmente um punhado de arroz, um dedal de feijão, 2 rodelas de tomate e um ínfimo pedaço de carne. Mesmo no período em que ele estava bem de saúde, confiante no sucesso do tratamento, seus pratos eram sempre assim, modestos. Fecha aspas. Estes relatos demonstram possíveis mortificações voluntárias do Marcelo, e estes pequenos sacrifícios oferecidos por ele foram alicerce para que se levantasse o castelo psicológico e espiritual de serenidade e paz diante da doença que o levaria à morte.